Quero convidar você a ler junto comigo em Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2. Josué 1, versículos 1 e 2, que diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Curve suas cabeças, Senhor Deus, Pai. Eu quero orar, Deus, pela Tua palavra, Deus, por essa palavra, Deus, que se renova todos os dias, pela Tua palavra que traz revelação, Deus, entendimento, conhecimento, Pai, aos nossos corações, Pai, à nossa vida, Pai. Hoje eu quero orar, Senhor Jesus, para que a Tua palavra, ela venha cumprir o que Te apraz, Deus, o que Te agrada, Deus. Seja ela para exortar, para edificar, para ensinar, para corrigir, Deus, ou ser aplicada uma injeção de ânimo, Pai, em nossas vidas, Deus, mas o que for que ela faça, Senhor Jesus, conforme o Teu querer, Deus. Senhor Jesus, eu tenho certeza que o Senhor fala com cada um, Deus, de uma maneira específica, Deus, então eu quero orar, Deus, repreendendo todas as artimanhas do inimigo, tudo aquilo que gera embaraço, tudo aquilo que gera empecilho, tudo aquilo que gere falta, Pai, de concentração, Pai, nesse momento, que caia por terra agora, no poder e na autoridade que há no Teu nome, Jesus Cristo. Aleluia. Queridos, eu até falei aqui de manhã, não foi nada planejado, nada combinado, mas a gente viu aí um louvor, né, que falou sobre o povo ali no Egito, sobre Moisés. A gente viu uma palavra aqui da oferta também, que continua falando sobre o povo de Israel ali. E agora nós vamos continuar falando sobre Josué. Mas antes de falar sobre Josué e esse período aqui que ele está vivendo na sua vida, um período de ser agora chamado por Deus, escolhido por Deus, para suceder o legado que Moisés, né, havia deixado, não é uma tarefa fácil. Porque quando você já começa algo do zero, já é difícil. Imagine começar algo que alguém, né, deixou, um legado que alguém construiu, e você ter que assumir toda essa responsabilidade. É nesse momento agora que se encontra Josué. Mas eu quero voltar um pouquinho antes e falar um pouco sobre aquele grande homem de Deus que estava ali lado a lado, né, com Josué, que é Moisés. E Moisés é conhecido como aquele que libertou, né, o povo daquela escravidão do Egito, que libertou o povo de Israel, é o resgatador do povo, daquela vida medíocre, daquela vida miserável, daquela vida tão difícil, né, e cruel que eles viviam ali. E aí aquele povo agora caminhando no deserto, começa a contemplar assim, as maravilhas de Deus, os milagres de Deus, os prodígios, e Deus usando ali a vida de Moisés. Mas a Bíblia fala que eram aproximadamente ali 600 mil homens. Já é uma tarefa assim, muito difícil. Agora junta crianças, né, mulheres. Vamos colocar uma estimativa aí de mais ou menos ali 2 milhões de pessoas sendo conduzidas, sendo guiadas por Moisés. É uma tarefa árdua. E aí, mesmo o povo contemplando tudo isso, mesmo o povo vendo Deus fazendo assim um extraordinário, a gente agora vai ver um povo que começa a murmurar, começa a questionar, um povo que começa a reclamar quando algo não sai conforme o querer. Eles começam a fazer isso, porque isso muitas das vezes acontece nos dias de hoje também, acontece na minha vida, na sua vida, quando algo sai fora do script, sai fora ali do que eu achava que era o meu controle, mas na verdade não é o meu controle, é o controle de Deus, ou aquele plano que eu havia projetado, que eu havia estimado para os meus próximos passos da minha vida não dão certo. A primeira coisa que muitas das vezes a gente acaba fazendo, é questionar, é reclamar, e esse povo acabou fazendo isso. E aí eles agora já estão na planície de Moabe, de frente para Jericó, muito próximo da terra prometida. Mas o Senhor leva agora Moisés a contemplar no alto do monte, que do outro lado era a terra
prometida era Nova Canaã, a terra que mana leite e mel. Mas Deus fala: chegou a tua hora, chegou a tua vez. E Moisés então morre ali, não se sabe ao certo, né? Os teólogos falam onde ele foi ali sepultado. E ali na planície de Moabe vira um cemitério de 2 milhões de pessoas que ficaram no meio do caminho. Mas daquela geração surge 2 pessoas, né? Josué, Calebe, e com eles uma nova geração, aquela segunda geração que nasceu ali durante o caminho no deserto. E é nesse momento, é nesse ponto, que Deus fala agora com Josué: Josué, levanta-te e avança, levanta-te e vai além. Porque a promessa que eu já havia prometido há muito tempo atrás, quando você ainda caminhava com Moisés, ela ainda está estabelecida, ela ainda existe e ela precisa ser cumprida. E aí é quando o Senhor agora fala com Josué, nesse momento, e era um momento assim que o povo de Israel estava em luto. A Bíblia fala que eles passaram muitos dias até de luto. E Josué ali então está com um semblante triste, perdeu, né, um grande mentor, um grande amigo, um grande discipulador, um grande líder, que estava sempre lado a lado com ele. A Bíblia relata aqui, a gente viu aqui até nesse versículo, falando que Josué, servo de Moisés. Mas logo no início, quando a Bíblia relata sobre Josué, fala dele como servidor de Moisés. A Bíblia vai falar também que ele amava estar na presença, ele amava estar na tenda, ouvindo a palavra, ouvindo o que Josué falava, os direcionamentos de Deus, os direcionamentos de Moisés. Ele amava estar ali. Era aquele local que ele se sentia tão bem. Então, ele está passando por um momento de luto, um momento de dor, um momento de questões e um momento de crise na sua vida. Mas é exatamente nesse momento que Deus fala para ele: levanta-te e vai possuir a terra. E aí, talvez alguém possa questionar, alguém possa perguntar: nossa, será que Deus ele não respeita o nosso luto? Será que Deus ele não respeita as nossas dores? Sim, Deus respeita. Mas nesse momento o que Deus estava querendo dizer para Josué é que: Josué, não é porque houve uma morte, não é porque houve uma perda, que as minhas promessas elas morreram. Não, as minhas promessas continuam vivas. E eu quero usar a tua vida como esse instrumento de chegar do outro lado e possuir o que eu havia prometido há muito tempo atrás. E são muitas as promessas e são muitas as palavras. Então Josué não está indo por acaso, ele não está indo sem algo que é muito importante na nossa vida: uma palavra, uma promessa. Ele tem a promessa de Deus ali. Então, queridos, o líder morreu, mas o plano de Deus não morreu, a promessa de Deus não morreu, e o mais importante, a voz de Deus não cessou. Deus continuava falando, assim como Ele fala todos os dias conosco, através da sua palavra. Mas naquele momento, queridos, Josué, ele poderia até indagar, como muitas das vezes a gente acha: será que é eu mesmo? Será que Deus ele está falando comigo mesmo? E é nesses momentos de crises e nesses momentos de dúvidas que nós somos desafiados por Deus. E é por isso que eu quero trazer essa palavra hoje com o tema: quando Deus diz, avança. O que fazer quando o Senhor pede para nós romper? O que fazer quando o Senhor pede para nós sairmos do comodismo? O que fazer quando o Senhor fala que é hora de avançar, que é hora de ir além, que é hora de a gente quebrar as barreiras, das dificuldades, das circunstâncias e além do que o Senhor tem pedido para nós? E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para a gente é: quando Deus diz, avança apesar das perdas. Eu quero ler lá em Josué capítulo 1, versículo 5, que diz assim:
Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Eu não te deixarei e nem te desampararei. A palavra não te desamparar aqui, ela traz consigo muitas coisas para nós. O que o Senhor está querendo dizer para Josué: eu estou te chamando agora, eu estou te convocando agora, mas não é só na partida, não é só na largada, eu vou estar contigo em todos os momentos. Eu vou estar no início, no meio e no fim. Eu não vou te desamparar. Nos momentos difíceis, nos momentos de crise, nos momentos que ainda vão surgir de dificuldade, eu estarei contigo. Deus assegura Josué de uma presença, da presença mais poderosa que a gente pode ter. Deus, ele não disse: Moisés, você vai sentir falta de Josué, você vai sentir falta de Moisés. Não foi isso que o Senhor falou. Mas o Senhor falou: eu estarei contigo. Eu estou com você. Nós vamos juntos. Que bênção, né? Poder estar acompanhado nas nossas dificuldades, nas nossas barreiras, no que a gente enfrenta de alguma situação difícil, estar segurado da presença de Deus. É algo tão poderoso, é algo glorioso. Aí nesse momento, quando eu estava estudando esses últimos dias, essas últimas semanas, nessa palavra, eu lembrei de um momento, mais ou menos assim, um mês e meio atrás, quando eu assistindo um vídeo ali, eu me peguei num momento de emoção. E nesse momento de emoção era quando eu estava lembrando de um dia, era um feriado, como esse que o mundo comemora ali fora, exatamente assim, aproximadamente 6 anos atrás. E eu estava servindo lá em Manaus, ainda quando morava lá em Manaus, servindo num retiro espiritual que a gente estava fazendo ali, um retiro com os jovens, com a igreja toda. E eu tinha muitos planos para aquele momento, né? A gente viu muitas coisas assim juntos ali com os líderes. Mas alguém me chama no particular e fala assim: Pedro, a tua avó acabou de morrer. Mas era a minha avó materna que, desde a minha infância, ajudou na criação junto com a minha mãe. Ela morava do lado de casa, então a gente tinha uma convivência muito grande. Foi um momento assim difícil ali, de se enfrentar. E eu lembro que eu ia no caminho até o hospital onde ela tinha falecido. A gente até sabia que qualquer momento a gente poderia receber sim essa notícia. Já fazia um tempo que ela estava na UTI. Mas a gente nunca está tão preparado assim. E aí eu indo no caminho, junto ali com a minha mãe, e a gente cabisbaixo ali, triste, né? Eu lembro de Deus, Ele ministrando ao meu coração que aquilo era a vontade dEle. E a vontade de Deus, ela é soberana sobre tudo e sobre todos na nossa vida. Mas algo que eu clamava muito ao Senhor era que, como líder de célula, estava se aproximando os dias ali de abrir as portas da minha casa e receber aquelas pessoas. E eu lembro que eu arrumava um pouco mais cedo ali, na garagem de casa, e arrumando as cadeiras, e orando, e agradecendo, e pedindo de Deus que Ele me desse mais força naquele momento. Eu coloquei um sorriso no rosto, me empoderei assim da presença de Deus, e comecei a receber aquelas pessoas assim com alegria, e dizer: queridos, sejam muito bem-vindos, que alegria ter você aqui na nossa célula, na nossa casa. Porque Deus falou, as promessas, elas não pararam, o propósito, ele não parou, a obra não parou, e você precisa dar continuidade nisso. Era isso que o Senhor estava falando com Josué. A obra não parou, a terra está ali do outro lado, e você precisa ser usado para possuir ela, e você precisa ser esse instrumento nas minhas mãos. Existe uma frase, porque nesses momentos vem aquelas incertezas, vem aquelas questões e aquelas dúvidas. De Charles Spurgeon, ele diz assim: nunca duvide no escuro daquilo que Deus falou na luz.
quando chegar um momento difícil, e a gente falar assim: Deus, mas é eu mesmo que o Senhor quer usar, é eu mesmo que o Senhor quer falar, é eu mesmo que você é esse instrumento nas suas mãos. Se Deus um dia já mostrou, se a promessa de Deus já foi dita na sua vida, não duvide, porque Deus, Ele demonstra na sua palavra clareza, luz, Ele não deixa dúvidas. Nunca duvide quando alguém lança uma palavra contrária: nossa, mas eu não achei que foi legal, você não é um líder, né, de excelência. Quando o inimigo fala: você não está servindo com alegria, não duvide. Debata com essas palavras contrárias com as palavras de Deus, com as promessas de Deus. Deus já foi claro e você só precisa seguir, você só precisa ir além e você só precisa avançar, mesmo nos momentos de crise. Então, queridos, o primeiro ponto para a gente é quando Deus diz: avança, apesar das perdas. Mas eu não sei aqui qual é a sua perda. Muitas das vezes a gente perde um tempo, sabe? Você acha: nossa, eu me dediquei tanto para isso, eu me esforcei tanto para isso, foi um tempo jogado fora. E a gente começa a se lamentar. Talvez foi a perda de uma oportunidade, ou daquela porta de emprego que você tinha como a oportunidade dos teus sonhos. Eu não sei se a perda envolve um relacionamento, ou um relacionamento conjugal, um relacionamento de amizade. Mas o que eu quero dizer hoje para nós: perda não cancela a promessa de Deus. As promessas, elas continuam. E o Senhor tem dito: continua avançando, apesar das perdas. Apesar dos momentos difíceis, continua avançando. Porque a palavra de Deus diz que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, mesmo nesses momentos de perdas. É isso que o Senhor garante para nossas vidas. Mas não é só as perdas que muitas das vezes tentam ofuscar o cumprimento das promessas de Deus. O segundo ponto fala que o Senhor diz: avança, apesar das impossibilidades. Diga assim comigo: avança, apesar das impossibilidades. E eu quero ler com você em Josué capítulo 3, versículo 15 e o versículo 16, que diz assim: e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam à beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa. Queridos, humanamente não dava. Mas espiritualmente Deus já havia decidido: é milagre, é vitória na vida daquele povo. Eu quero contextualizar esse momento aqui do Jordão. Agora eles pararam ali, a Bíblia fala de fronte para Jericó, nas margens ali do rio Jordão. Do outro lado havia a terra prometida, mas eles não tinham nenhum recurso que pudesse fazer eles atravessar para o outro lado. Não havia um barco, não havia uma balsa, não havia uma ponte e não poderia ser a nado. Naquele momento, na época da ceifa, como a palavra aqui está dizendo, as águas do Rio Jordão eram águas muito violentas. No alto do Monte Hermon, onde o Rio Jordão estava do lado, as nuvens concentradas de gelo, elas derretiam, formando ali uma grande cascata de água violentas. Humanamente era impossível, não dava. Mas olha só, querido, Deus, Ele não diz assim: vamos esperar a água baixar, vamos esperar uma outra temporada, nós estamos agora na época da colheita, vamos esperar passar tudo isso e aí vocês vão lá e avançam. Não. Muitas das vezes nós somos desafiados por Deus a avançar nos momentos assim de turbulência, nos momentos onde as tempestades elas são fortes. Mas o Senhor quer manifestar o poder dEle, o milagre que Ele pode fazer e Ele pode operar nas nossas vidas. E aí, queridos,
No versículo 16 vai dizer: as águas que vinham de cima pararam num montão muito longe da cidade de Adã, que está ao lado de Zeretã, e as que desciam ao mar da Campina, ao mar salgado, foram totalmente cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. O que aconteceu nesse momento? O Senhor, Ele deu uma direção para Josué. O Senhor falou com Josué, e o Senhor passou todas as coordenadas. Josué, quando vocês chegarem ali, de frente para o Rio Jordão, os homens que estão carregando a arca, os sacerdotes que estão carregando a arca, vão colocar os pés, vão molhar os pés ali naquelas águas. E aí o milagre vai acontecer. Queridos, algo muito importante, o direcionamento de Deus. A palavra de Deus sendo liberada nesse momento para a vida de Josué. Mostra que Josué era um homem que tinha relacionamento, um homem que tinha intimidade, um homem que tinha proximidade, um homem que tinha tempo a sós com Deus, um homem que queria mais da presença de Deus, porque só pode receber os direcionamentos quem tem essa intimidade com Deus. Então, esse é o primeiro ponto para nós: intimidade, proximidade, relacionamento com Deus. O segundo ponto fala da obediência. É quando Josué ele recebe os direcionamentos e ele vai lá e faz exatamente como Deus havia falado. Eu aprendi esses dias que essa cidade aqui de Adã, ao lado de Zeretã, ela ficava aproximadamente 25 quilômetros, ou um pouco mais, de distância do Jordão ali. É muito longe, é uma distância, né, considerável. De volume, né, de água. Então imagine esse volume, né, vindo e formando uma grande fossa ali. Mas quando aqueles homens fazem exatamente o que Josué havia passado depois de Deus ter falado, e eles colocam ali os pés, um passo de fé, o milagre acontece. E a Bíblia fala que lá longe, as fontes daquelas águas, elas pararam, elas congelaram. O Rio Jordão, ele continuou seguindo o seu fluxo. E a Bíblia fala que esses homens, o povo de Israel, passou a pés seco, porque o milagre de Deus, ele não é parcial. O milagre de Deus e as promessas de Deus, elas não são nem 10%, muito menos 99%. Deus, ele faz uma obra completa nas nossas vidas. E foi isso que ele fez com aquele povo. E aí, queridos, eu aprendi algo. Quando eu tenho um relacionamento com Deus, quando eu busco a palavra de Deus, quando eu busco ouvir o que Deus tem para a minha vida, mas falar com Ele também nesse momento de relacionamento, entender as orientações dEle, as fontes dos problemas, as fontes das dificuldades, as fontes do pecado, elas são paralisadas. É isso que o Senhor fez aqui com esse povo. E aí, queridos, nesse momento aqui das impossibilidades, nesse ponto quando Deus fala, avança apesar das impossibilidades. Eu estava lembrando de quando eu tinha aproximadamente 17 anos de idade. E eu tinha ali um grande sonho. E um dia eu contei isso até aqui para os adolescentes na igreja, mas foi um pouco mais rápido, resumido. E quando eu tinha ali 17 anos, eu já estava terminando o ensino médio, e eu coloquei assim, como meta e sonho, e eu creio que Deus também ministrou isso ao meu coração: eu quero ser um engenheiro civil, eu quero cursar engenharia civil. E aí eu fui fazendo pelo menos 7 processos seletivos. Foi o da Federal do Amazonas, a estadual, do Instituto Federal, um processo da prefeitura, outros 3 processos pelo Enem. E aí eu bati na primeira porta e eu recebi um não, na segunda, na terceira, e eu conseguia notas para outros cursos, mas eu falava, não, eu não quero engenharia civil. A 6ª porta e nada, mas na 7ª porta, eu vi como aquela luz assim no fim do túnel, dizendo que aquela era a oportunidade.
E aí meu nome foi contemplado, eu passei ali naquela lista de classificados, e eu fui entregar todos os meus documentos ali, naquela faculdade. E aí eu pego de volta ali o contrato assinado, a verba daquele semestre passada, de janeiro a junho, mas eu faço um adendo aqui. Tinha que ser uma bolsa integral. A minha família, nós não tínhamos condições nenhuma de eu pagar naquele momento uma faculdade que girava em torno de uns 1.800 a 2.000 reais por mês. Era muito difícil conseguir fazer isso com os recursos. Então tinha que ser algo que vinsse ali de uma forma gratuita, digamos assim. E aí, queridos, eu de volta com aquele contrato, a minha família, a família da minha avó, eram aproximadamente ali 14 filhos. Então era uma família muito grande e mesmo assim, com aquela minha idade ali de 17 anos, eu ia ser o primeiro membro da minha família que ia cursar uma faculdade, que ia ter o ensino superior. Era um sonho meu, mas era um sonho dos meus pais, era um sonho de toda a minha família que estava em volta de mim. Era um sonho de muita gente. A minha mãe trabalhava numa escola onde eu havia estudado há um tempo, e ela compartilhou ali com todos os professores, e os professores falavam: nossa, que alegria, nós ficamos muito felizes pelo Pedro, o Pedro merece. Com certeza naquele dia eu tinha feito um texto assim no Facebook, postado, né? Naquela época a gente fazia isso. E o meu bairro era um bairro pequeno, não era tão grande. As pessoas todas estavam já sabendo, todo mundo muito feliz com aquela notícia. E chegou o dia de eu ver a minha turma, de eu voltar ali. E a atendente me recebe ali e ela fala: Pedro, eu não sei o que aconteceu, eu sou apenas uma atendente aqui, eu não tenho muitas informações, mas o que eu posso dizer para ti é: essa bolsa não é tua. Foi como se o meu chão tivesse desmoronado ali naquele momento. A minha mãe triste, sem reação, sem saber o que fazer. A gente voltou assim para casa, parecia que era uma eternidade aquele momento, aquele percurso. Eu lembro que a minha mãe, ela procurou o amigo dela de imediato, um advogado, e ele falou assim: Miraceli, essa aqui, o nome da minha mãe, essa aqui é uma causa ganha. O teu filho vai conseguir pagar uma outra faculdade, ele está com um contrato assinado, como pode isso acontecer? É danos morais, é um constrangimento. E eu lembro que naquele dia, naquela noite ali, eu fechei a porta do meu quarto e eu fui chorar na presença de Deus. E eu me ajoelhei ali na minha cama, de frente para a minha cama, e comecei a falar com Deus. E eu senti algo assim muito forte de Deus, da parte de Deus, e uma das palavras que Deus falou para mim: essa causa é minha, eu vou advogar a tua causa. Então você não precisa colocar na justiça, você não precisa buscar recursos humanos, porque eu vou ser o advogado justo e fiel dessa causa. E aí, queridos, eu saí ali do meu quarto, e eu fui ali no quarto da minha mãe e falei: mãe, nós não vamos colocar na justiça, porque Deus falou comigo. E aí eu já tinha visto ali algumas estratégias, e essas estratégias foi vindo ali, naquela conversa com Deus, e eu fui vendo na internet que eu poderia me inscrever no segundo semestre daquele ano. E foi exatamente isso que eu fiz. Mas eu quero finalizar essa história no terceiro ponto, e eu vou contar essa história e finalizar ela aqui junto com vocês. Porque Deus, Ele não abre o Jordão por acaso. Ele não abre o Jordão só porque Ele é muito importante a manifestação do seu poder, mas Ele abre o Jordão porque há um propósito do outro lado. E é sobre o propósito que eu quero falar agora no terceiro ponto. Porque Deus diz: avança,
porque há um propósito. Avança pelo propósito que eu estabeleci na sua vida. Então o ponto 1 fala, avança apesar das perdas, apesar das circunstâncias, apesar dos momentos difíceis, mesmo diante de uma perda, de uma morte, as minhas promessas elas não morreram. Aí no segundo ponto o Senhor fala, avança apesar das impossibilidades, avança apesar do Jordão. E qual é o teu Jordão? Qual é o Jordão que tem tentado te paralisar? Qual é o Jordão que está assim na sua frente? Muitas das vezes o Jordão é aquela falta de avanço na área financeira. Deus, Ele quer que nós sejamos prósperos. Deus, Ele quer que nós sejamos bem-sucedidos. Mas muitas das vezes a área financeira tem prendido, muitas das vezes muitos, de avançar no reino. Talvez aquela família que parece que já está destruída, aqueles filhos que muitas das vezes foram por um outro caminho e a gente não sabe o que fazer, o desespero toma conta. Aquele cônjuge que abandonou, que desprezou. Qual é o Jordão? Mas o terceiro ponto fala de um propósito. E eu quero ler com vocês em Josué, nesse mesmo capítulo 1, no versículo 3, que diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu disse a Moisés. No capítulo 21, versículo 45, vai falar algo assim muito importante para nós e para a história aqui de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as palavras, as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Diga assim, tudo. Tudo se cumpriu. Tudo que o Senhor prometeu, Ele foi fiel para cumprir. Por isso que nós não precisamos olhar para as circunstâncias, e muitas das vezes a gente se torna um adorador de circunstância. Não, isso aqui é muito difícil, não, eu não vou conseguir romper, não, eu não vou conseguir avançar, porque isso aqui é muito grande, como que eu vou conseguir, como eu vou resolver, como eu vou solucionar? Intimidade com Deus, direção de Deus, e passo de fé através da obediência. Esse é o caminho para nossas vidas, é isso que o Senhor tem nos direcionado, é isso que o Senhor quer de nós, porque toda promessa, ela necessita de um passo de fé. Milagre de Deus não é um espetáculo, milagre de Deus é como se fosse a ponte que Israel precisava para atravessar para o outro lado. O objetivo não era o rio, o objetivo era a terra. O propósito de Deus era a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a nova Canaã. Existe uma frase de Rick Warren que ele diz assim: propósito é maior que conforto. O que Deus te chamou para fazer é muito mais importante do que aquilo que te faz sentir confortável, aquilo que te faz se sentir cômodo. Sabe, será que você um dia já passou por um momento assim? Nossa, eu estou muito acomodado. Eu só estou aqui sentado no banco e o pastor tem feito uma oração. Senhor, envia mais trabalhadores, mas eu estou aqui, você está aqui, o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos convocado, o Senhor tem nos direcionado para avançar. Mas muitas das vezes, eu quero viver naquilo que me dá conforto, daquilo que não me gera incômodo, daquilo que eu não preciso acordar cedo, daquilo que eu não preciso dormir mais tarde, porque a célula vai terminar um pouco mais tarde e no outro dia eu tenho que trabalhar e eu preciso acordar cedo. Então, sabe, queridos, muitas das vezes nós queremos ficar no comodismo, no conforto, mas o Senhor tem falado hoje: avança, rompe, é isso que eu quero que você faça. Lembre-se disso, o propósito é muito mais valioso do que aquilo que me faz sentir confortável. E eu quero encerrar esse momento ali da minha história, desse testemunho. Eu lembro que um belo dia ali, numa sexta-feira, eu recebi uma ligação, depois que eu fiz o segundo processo
e eu vi meu nome aprovado ali novamente. Eu recebo uma ligação, era daquela faculdade, e a atendente fala do outro lado: Pedro, amanhã a gente vai estar fazendo um plantão de recolher, né, documentos, assinaturas, né, os últimos trâmites, porque as aulas já iniciam na segunda-feira. Mas, queridos, o processo foi difícil. Eu entendi que durante aqueles 6 meses, Deus precisava tratar a minha vida. Eu entendi que o não foi de um erro humano, não foi de algo que alguém tramou contra mim. Eu entendi que o não foi de Deus, porque há nãos que são de Deus para a nossa vida, que são para nos tratar, que são para nos moldar, que são para nos capacitar mais. Naquele período eu precisei ser um melhor líder, porque eu talvez estava sendo um líder omisso, talvez não estava cumprindo com todas as responsabilidades, talvez não estava tendo o mesmo zelo, o mesmo amor, a mesma intenção. E Deus, Ele foi tratando cada passo da minha vida. E aí, naquele dia, eu chego ali, no sábado, e a atendente fala assim comigo: Pedro, eu sei todo o teu histórico, eu sei o que já aconteceu contigo em outro momento, mas eu quero te dizer que essa bolsa agora, ela é tua, e nada vai dar errado, já deu tudo certo, sucesso na tua carreira, essa daqui vai ser a tua unidade, essa daqui vai ser a tua turma. Para a honra e a glória do Senhor Jesus. Eu saí ali, naquele local, era um sábado, durante o dia, as ruas vazias do centro de Manaus. E eu começava ali a adorar a Deus e falar: Deus, muito obrigado pelo que o Senhor fez. Foram 5 anos muito difíceis, de muita luta. Eu lembro quando os meus colegas falavam assim: Pedro, por que tu não usa droga? Por que tu não bebe uma bebida alcoólica? E eu falava no meu coração, eu dizia: eu tenho uma aliança com o meu Deus. Foi Deus que me entregou isso, e como que eu posso ser infiel às promessas de Deus? Foram 5 anos onde eu continuava ali nas quartas-feiras, também conduzindo o Life Group. Quando eu via que algo poderia dar errado na faculdade, eu voltava, mas eu pedia para os meus colegas ali me passar tudo que eu havia perdido, e eu voltava e estudava tudo de novo. E durante 5 anos de uma faculdade, eu sei que muitos conseguem esse benefício, conseguem isso que eu vou dizer, mas para a honra e a glória de Deus, um pouco mais de 60 matérias que a gente tem durante esses 5 anos, eu não reprovei nenhuma matéria, porque Deus estava me guiando, porque Deus estava me direcionando, porque Deus estava mostrando todas as próximas etapas. Eu aprendi a viver o tempo oportuno de Deus, eu aprendi a descansar no Senhor. E aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia que eu não ia ter condições financeiras de exercer uma faculdade, Deus mostrou que havia recursos. E Ele fez com que eu tivesse essa bolsa 100% integral e chegasse no fim. E hoje, um pouco mais de 6 anos, eu já exerço a minha profissão, sou um engenheiro civil para a honra e a glória do Senhor Jesus. E Deus tem feito coisas assim extraordinárias na minha vida. Deus tem feito algo assim poderoso mesmo nessa área. E tudo isso é para a honra e a glória do Senhor. Mas, queridos, nós precisamos entender esses passos. Nós precisamos entender o que o Senhor tem pedido, o que o Senhor fala, o que o Senhor tem mostrado no nosso coração, quais são os direcionamentos de Deus para a nossa vida. E aí, eu acho que, para mim finalizar aqui, tudo que a gente prega, tudo que a gente fala, precisa voltar naquele que é todo-poderoso, Jesus Cristo. E eu quero contar uma história para você de uma mulher na Bíblia, que ela passou por essas etapas aqui também, e eu quero encerrar, porque na vida dela havia um propósito. E Jesus, Ele ia fazendo aquele caminho
de rotina todos os dias com os seus discípulos. Era um caminho da Judéia para a Galileia, e Jesus sempre estava ali acompanhado de uma grande multidão, mas ainda reunido ali com os seus discípulos, ele diz: hoje é necessário eu passar por Samaria. E os discípulos falaram assim: nossa, por que passar em Samaria? Os judeus, eles não tinham um bom relacionamento com os samaritanos, mas Jesus estabeleceu que ele tinha um propósito para realizar naquele caminho. E aquela mulher estava no horário de meio-dia, porque ela não tinha o costume de ir durante as 6 horas, que era mais tranquilo, que era o horário que as mulheres iam pegar água, porque ela era condenada, ela era julgada, ela era criticada. Jesus contou toda a história da vida dela naquele momento ali. E ela tomou um passo muito importante. Ela teve momentos de perdas, porque tudo que ela tinha não era dela. O Senhor fala isso para ela. Ela teve impossíveis, porque era como um Jordão na sua frente, estar na presença de outras mulheres. Mas sobretudo havia um propósito. E o propósito na vida dela era um propósito de salvação. Era naquele momento reconhecer que ela não era nada e que ela precisava de Jesus. E foi isso que ela fez. Eu reconheço. Eu sei que tu és o Cristo. Eu sei que tu és o Filho de Deus. Eu reconheço que tu és o Messias. Eu reconheço quem tu és, Senhor. E aquela mulher entendeu que o propósito não começa em mim e termina em mim. O propósito vai muito além e ele precisa ser compartilhado. A salvação precisa ser compartilhada. Precisa alcançar outras pessoas. E ela saiu dali e se tornou uma evangelista de Jesus, falando do Evangelho, falando para todos os cantos o que Jesus havia feito com ela. Israel, Josué, possuíram a terra prometida. Agora Jesus mostra a promessa de fato cumprida, estabelecida para aquele povo. Eu quero convidar você a se pôr de pé no seu lugar nesse momento. E é isso que o Senhor quer da gente. Muitas das vezes a gente olha e vê a circunstância como algo tão grande, mas tão difícil. Aquele não de Deus assim na minha vida foi tão difícil também. Mas eu lembro enquanto eu chorava naquele quarto, e eu ouvi a voz de Deus dizer: há um propósito sobre tudo isso. O local de faculdade, eu entendi que não era um local de bagunça, não era um local do que os meus amigos queriam fazer, mas era um local de ser exemplo, de ser espelho da palavra de Deus. Então o meu impossível virou ali um testemunho, e eu compartilhava e eu falava do que Deus havia feito na minha vida. Sabe, queridos, talvez você chegou hoje aqui e falou: nossa, que barreira tão difícil, que circunstância tão difícil, e eu estou num momento de crise, onde eu olho para um lado, olho para o outro, e eu não sei o que fazer. Sabe, o que o Senhor tem falado para nós hoje? Primeiro, o passo de fé, depois vem o milagre. Mas saiba de uma coisa: nenhuma promessa de Deus dita na sua vida, ela vai ficar no vazio. Saiba que as promessas de Deus, elas vão se cumprir. Mas irmão, o que eu posso fazer? O Senhor disse assim para Josué: Josué, levanta-te e avança. Eu sei que o momento, Josué, é difícil, é de dor, é de luta, é de perda, e a gente não está preparado para as perdas. Mas Josué, levanta-te, avança. Aonde você pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Eu já prometi isso na sua vida. Sabe, muitas das vezes o obstáculo, o Jordão,
é uma palavra contrária. Foi aquela pessoa que um dia disse: você não vai conseguir, não tem jeito, não tem solução. E a gente pegou aquela palavra e a gente fez ela algo mais importante do que Deus, do que o que Deus havia dito. Mas hoje Deus tem falado também, é hora de liberar perdão. Não tem como avançar magoado, angustiado. Não tem como avançar sem perdoar os nossos irmãos. Mas sobretudo, não tem como avançar sem Jesus. Não tem como avançar sem Jesus. Quero convidar você a adorar o Senhor Jesus. Adore o Senhor Jesus com essa canção. Diga o quanto você precisa, o quanto você depende, o quanto você quer estar aos pés do Senhor Jesus.